Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho a honra de receber um co-host que é um grande amigo e um exemplo de médico. Obrigado, Robaldo. Sou Otávio Dodge, otorrinolaringologista. E hoje, pessoal, já vamos aproveitar, vou lhe pedir aquele favorzinho de curtir esse episódio, já compartilhar em todos os contatos do WhatsApp. Além disso, já vai lá, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso é muito importante porque a plataforma entende que nós somos relevantes e assim entrega o conteúdo para mais pessoas. Hoje, nós temos a honra de receber uma pessoa que é prata da casa aqui do nosso podcast. Quem vai apresentar ele é o Dr. Otávio. Por favor, quem é nosso convidado hoje, Otávio? Hoje o nosso convidado é o Dr. Henrique Isaacson. Lançamento aqui do programa Fala Meu Doutor. O Dr. Henrique Isaacson, ele é médico pela Universidade Federal de Pelotas, urologista formado pela Universidade Estadual de Londrina, também é mestre em cirurgia e doutor em comportamento e saúde pela UCPEL, professor da UFPEL e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Boa noite, seja bem-vindo. Hoje eu estou no teu lugar aqui, né, Henrique? Exatamente, é um prazer Que estar honra, com hein? vocês, né? Ter o grande amigo Otávio aqui conosco. Obrigado, meu jovem. E, bom, me chamaram hoje, né, para a gente conversar sobre sexualidade masculina. Exatamente, mitos e tabus. Pois é, a urologia vai muito além dos cuidados da próstata, né? O urologista é aquele médico que cuida da saúde sexual do homem, do aparelho reprodutor masculino. Então, vamos lá, Robertinho, tá contigo. Henrique, muitas vezes o urologista acaba sendo um confidente dos pacientes, porque alguns homens não têm coragem de compartilhar com amigos, com vizinhos, com colegas, algumas situações mais íntimas, que envolvem muitas vezes a sexualidade. Nos conta como é que funciona essa dinâmica no dia a dia de ser esse ombro amigo dos pacientes. Vamos lá, Roberto. Então, assim, ó. Exatamente isso, né, Roberto? Entre os amigos, naquela conversa de bar, todo mundo está bem, todo mundo é fantástico na relação sexual, né? Ninguém falha, ninguém brocha, né? Para a gente falar, né? Termos do dia a dia, né? Então, disfunção erétil não existe naquela conversa de bar. Mas se a gente for ver a literatura médica, a gente for ver o que realmente acontece, esta não é a verdade. Então, a disfunção erétil é um problema altamente prevalente na sociedade, tá? Quanto maior é a idade do nosso homem, né, maior é a chance dele ter algum problema de ereção. Para vocês terem ideia, tá, a partir dos 40 anos de idade para cima, mais ou menos metade dos homens tem algum problema de ereção. Claro, vai ter alguns que vão ter disfunções eréteis totais, ou seja, ele não tem ereção nenhuma, e tem alguns que vão ter problemas de ereção leves. Tá? Conforme forem avançando as décadas, né, esses distúrbios da ereção, essas dificuldades de manter a relação sexual, de manter a ereção, elas vão aumentando. 50%. Então, a cada 2 homens, um sofre de distúrbio. Isso. Ou um não conta e mente isso daí. Exatamente. Então, se você está numa reunião de amigos e estão todos bem, tem muita gente mentindo. Muito cuidado. Isso aí só vai estar todo mundo bem se forem todos jovens, né? Mas começou a passar dos 40, dos 50, e quanto mais para cima a idade, A performance cai um pouco? vai caindo. Tá? Então, e por que isso acontece, gente? Então a gente tem que imaginar, primeiro, como é que funciona a ereção. Tá? A ereção, ela começa com um estímulo, né? Lá no cérebro, né? A gente, essa excitação que esse homem vai ter, pode ser com estímulos visuais, estímulos táteis, ou até mesmo somente com a imaginação. Então, através dos nervos erigentes, vai ser liberado, tá, um estímulo para que seja liberado óxido nítrico, né, que é um potente vasodilatador que vai vasodilatar, vai aumentar o calibre das artérias que levam sangue para o pênis. Esse pênis vai se encher de sangue, vai ficar tumescente, né, e aí a gente vai ter uma ereção. Então a ereção é um aumento do fluxo de sangue para o pênis. Tá? Se a gente tem um entupimento das artérias, né, a gente vai ter uma maior dificuldade de ereção. Então, assim, eu sempre falo, esse entupimento das artérias, ele não acontece só caprichosamente na artéria cavernosa do pênis. Ele vai acontecer em todas as artérias que este homem tem. Então, é muito comum aquele homem que está cardiopata,
ele ter disfunção erétil. Ou daqui a pouco, aquele homem que vai me procurar, olha, Henrique, eu não estou legal, minha ereção já não está tão boa, a gente vai fazer uma investigação, às vezes a coronária dele também já não está tão boa. Isso aí não é o Henrique que acha, tem estudos mostrando que tem uma forte correlação entre disfunção erétil e coronariopatia. Ô Henrique, uma pergunta que eu vou te fazer aqui, eu sou otorrino, não sei nada de urologia. Então, a disfunção erétil inclui em vários graus. Vários graus. Não é simplesmente não conseguir ficar de pau duro. Como é que é isso? Não. Então, e o que acontece? Assim, uma coisa importante, como tudo na medicina, é a anamnese. Tá? Então, aquele paciente... Eu tenho dois pacientes bem diferentes que vão me relatar a disfunção erétil. Tem aquele paciente que vai dizer assim, olha, Henrique, eu, desde do último Natal, ou de tal data, eu não tenho mais ereções. Ou então, desde que eu me separei, eu não tenho mais ereções. Ele me dá uma data pontual. Tá? É diferente daquele outro paciente que me diz assim, olha, Henrique, nos últimos 5 anos, cada mês que passa eu estou um pouquinho pior. Antes eu falhava lá de vez em quando, agora, de um tempo para cá, eu comecei a falhar toda semana. Então, a gente consegue ver 2 perfis de pacientes bem diferentes. Esse que me dá uma data pontual é muito mais provável que seja uma causa psicogênica. Então, às vezes é comum entre os mais jovens, ou daqui a pouco aquele homem que sofreu um trauma, né, uma desilusão na vida, daqui a pouco perdeu o emprego, está com problema financeiro, se separou da mulher, ele começa a ter disfunção erétil. Tá? Diferente daquele vozinho que chegar para mim e diz assim, olha, Henrique, eu estou há meses, há anos piorando. Então, a gente vai pensar numa causa mais orgânica. Tá? Além disso, outra pergunta que a gente costuma fazer para os pacientes é o seguinte, tem ereções noturnas? Sim. Aquele paciente, né, que é uma disfunção erétil orgânica, né, que o problema é no próprio, né, na própria vascularização do pênis, ele vai perdendo também essas ereções noturnas. A gente tem que pensar na ereção como um tripé, tá? É um banquinho que tem 3 pernas. Tá? Uma delas é a parte psicológica, o segundo pé é a parte hormonal e o terceiro é a irrigação, é a parte vascular. Henrique, uma pergunta que eu vou te fazer, que a gente vive num tempo de, vamos dizer assim, que tem um culto à alta performance em tudo que tu vai fazer na tua vida. Tá? Exato. Profissão, num hobby. Tu acha que essa gurizada mais jovem, a pressão tem aumentado o índice de, vou falar de brochura? Tu acha isso? Uma constatação que tu faz no consultório? Sim, assim, exatamente isso que tu falaste, né? Cada vez mais as pessoas se cobram serem super-homens. Sim. E a gente não é super-homem, né? O normal é a gente estar na média, a gente ter um desempenho na média. Porque a média é a média, né? Os homens a gente são agrupados e a grande parte das pessoas vai ter aquele desempenho médio. Otávio, o que tu me falasse, se a pressão está maior, eu acho que está sim. Tá? Os homens, e isso às vezes a gente tem que procurar filtrar no consultório quando a gente está atendendo. Tá? Já chegou paciente para mim, diz assim, olha, Henrique, eu tenho disfunção erétil. Primeiro vamos ver qual é a definição da OMS para disfunção erétil. Tá? Então, antigamente, nos estudos antigos, tá, a disfunção erétil era caracterizada se o paciente não conseguisse manter ereção por determinados minutos. Tá? E nos trabalhos, a gente ficava um relógio cronometrando o tempo da relação sexual, tirava totalmente a espontaneidade. Tá? E hoje em dia isso mudou. Hoje em dia, como é que a gente diz se esse paciente tem disfunção erétil ou não? Então a gente vai ter que definir o que é uma relação sexual satisfatória. Né? É aquela relação que ambos os parceiros ficam satisfeitos. Tá? Então não tem mais tempo. Tá? Então, se em 2 minutos, né, ele teve uma ereção de 2 minutos, e para o casal tá ok, tá bem. Né? Se para o casal precisam 10 minutos, são 10 minutos. Mas claro, né, Otávio, vamos ter bom senso. Já teve paciente que ficava meia hora com ereção e dizia assim, eu estou com disfunção erétil. Não, meu amigo, o senhor não está com disfunção erétil. Meia hora de ereção está ótimo. Né? Qual que é a média do tempo de ereção aí? Olha, Roberto, isso varia também com a idade. Tá? Claro. Assim, e a gente não tem só nesse ponto a questão da disfunção erétil propriamente dito. Sim. Aí vai entrar também a ejaculação. Que nós vamos ter que falar mais adiante. Tá? E com a idade as ereções vão ficando mais difíceis de ser mantidas e o homem vai diminuindo a frequência. Outra cobrança que os homens têm é o seguinte, eu tenho que ter relação sexual todo dia. Tá? Isso não é uma verdade.
E de novo vou falar para vocês, qual é a média dos casais? É 1, 2 relações semanais. Esta é a grande maioria dos casais, tá? Só que assim, vai ter muita gente lá em casa que vai pensar, assim, o nosso telespectador vai pensar, mas doutor, eu não tenho tantas relações sexuais assim, eu tenho, ou daqui a pouco eu tenho mais, eu tenho todos os dias. Então, isso é a média. Então, tá ok para aquele paciente, para aquele casal que quer ter todos os dias e consegue, sim, ok. E também tá ok para aquele casal que tem uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, se o casal tá feliz dessa maneira, ok. A gente só tem que procurar uma intervenção, procurar um tratamento, se para o casal não tá legal, se eles querem melhorar a vida sexual. Henrique, puxando uma conexão com o que o Otávio falou sobre essa pressão até nos pacientes mais jovens, nós vemos que está muito mais frequente o uso indiscriminado de medicamentos para ajudar na ereção, sem prescrição médica, sem o aconselhamento de um especialista. Isso acontece realmente entre os jovens? Infelizmente, sim, Roberto. Assim, teve a sildenafila, que é o Viagra. Né? Foi uma invenção... O famoso azulzinho. O famoso azulzinho, ele mudou o tratamento da disfunção erétil. Né? Ele foi uma revolução. Tá? Até aquele determinado momento, os remédios que se tinha via oral não eram tão eficazes. Né? Até aquele momento a gente dependia mais dos remédios injetáveis. Então, com a sildenafila, mudou muito, e com isso a gente conseguiu prolongar a vida sexual de muitos homens. Tá? A partir da sildenafila, do Viagra, vieram várias outras moléculas. Tá? Então, veio outra muito conhecida, que é a tadalafila, tá? que a sildenafila ela é usada sob demanda. Como assim? O paciente vai ter relação sexual, 1 hora antes ele toma o comprimido. E aí ele vai ter uma facilidade, uma ereção mais fácil, né? Uma ereção mais responsiva e mais firme, né? Nas próximas 5, 6 horas. Aumenta o tempo de ereção também. Às vezes, não necessariamente o tempo. O tempo vai depender também da ejaculação dele, que aí não, a sildenafila não vai influenciar. Tá. Mas acaba aumentando porque aquele paciente que às vezes não conseguia manter a ereção, agora ele consegue. Então aumenta o tempo. Tá? E a gente tem outra molécula que é muito comum de ser usada, que é a tadalafila, que ela é usada sob demanda, ou seja, da mesma maneira que antes da relação sexual, 1 hora antes toma, e só que a tadalafila vai durar 36 horas. Tá? De uns anos para cá, um pouco mais de 10 anos para cá, se descobriu que se a gente usar a tadalafila numa dosezinha pequena todos os dias, né, ela funciona bem. Que é a tadalafila de uso diário. E descobriram outra coisa fantástica, que ela ajuda na ereção e ela ajuda para urinar. Então, aquele paciente que chega para consultar conosco, olha, Henrique, eu estou urinando mal e eu estou com problema de ereção, a tadalafila acaba sendo uma boa escolha. Lembrando que esses pacientes jovens não devem usar, porque são remédios. Isso aí não é para ter aquela performance de super-homem. Tá? Acaba que o medicamento é muito mais um apoio psicológico, uma muleta emocional. Então, a gente tem que usar essas medicações com indicação médica. O paciente tem que consultar, seja com o urologista, seja com o seu clínico, com o seu geriatra. Tá? Não são remédios para uso indiscriminado. Tá? E eles têm contraindicações. Então, pacientes que usam vasodilatadores coronarianos, nitratos, eles não podem de jeito e maneira usar. Pacientes que tiveram infarto e AVC nos últimos 6 meses também não devem usar. Tá? Então, não é um remédio que possa ser usado sem orientação médica. Henrique, outra coisa que a gente escuta falarem também que usam com esses fins são alguns fitoterápicos, né? Certo. Tu lembra aí de cabeça? Maca peruana está sendo muito vendida, né? Maca peruana tem outro que dizem que aumenta a testosterona. Bom, vai nos falar aí. Bom, o que eu posso dizer a respeito dos fitoterápicos? Né? Assim, nenhum deles mostrou ter uma ação assim, realmente boa. Então, o que funciona são os remédios mesmo. Esses fitoterápicos eles não têm grande ação na ereção. O tratamento de primeira linha da disfunção erétil são esses remédios que vieram todos a partir da sildenafila. Tá? E a gente tem um outro tratamento de primeira linha que não é muito usado no Brasil, que a gente não conseguiu emplacar no Brasil, né? Que talvez vocês nem conheçam. Tá? Mas nos Estados Unidos o pessoal usa, que é a vacoterapia. Aqui no Brasil o pessoal vende aquele aparelhinho que o paciente põe o pênis dentro, ele é um cilindro que faz vácuo ali dentro. E depois que o pênis entrou em ereção, que é ajudado pelo vácuo,
colocado um elástico, né? Uma borracha na base do pênis que impede que o sangue saia do pênis. No Brasil, eles são muito vendidos, né, como alongamento peniano, que não funciona para alongar nada, não resolve nada. E esses dispositivos eles foram inventados como tratamento de disfunção erétil. Tá? No Brasil, eles não emplacaram. E o paciente não sente dor? Não sente dor. Uma vantagem desse tratamento é que ele usa quantas vezes ele quiser, né? Ele vai naquele vácuo, ele faz o vácuo, coloca a borrachinha, tem a relação sexual dele, depois lava e pronto, e vai usar de novo. Tá? Então, acaba que o custo ele é interessante, mas no Brasil o pessoal não... E é um tratamento considerado de primeira linha. De primeira linha, junto com essas medicações via oral. Quando essas medicações não funcionam de primeira linha, é claro, a gente vai, às vezes, troca de uma para outra, aumenta a dose, mas quando eles não funcionam, a gente tem os remédios injetáveis, que são muito mais potentes, que são injetados diretamente dentro do pênis. Já vou te perguntar sobre eles, mas antes perguntando sobre os medicamentos, Tadalafila, Viagra, eles atuam somente na ereção ou eles aumentam também o desejo e a sensibilidade? Não, eles não aumentam o desejo. O desejo não vai ser influído em nada. O que às vezes acontece? Aquele homem está muito inibido por ter disfunção erétil. Ele fica com uma ereção, inseguro, ele fica com uma ereção melhor, ele se dá conta que a ereção melhora, ele relaxa e aí vem a libido. Mas uma ereção direta na libido ele não tem, esses remédios. E o círculo vicioso de usar esses medicamentos? Nós vemos muitas vezes os pacientes começam um novo relacionamento, vão por aquela primeira noite, usam a medicação porque querem fazer aquela performance de ator pornô. E aí não pode apresentar o que é de verdade. Aí vão para o segundo momento, vão ter que usar a medicação. Como cortar esse círculo vicioso? Esses remédios eles não dão dependência química, isso não existe, mas às vezes psicológica pode acontecer, porque aquele homem quer ter aquele super desempenho. E aí a gente vai explicar para ele, olha, ninguém é super-homem, tu tem que te acostumar com ter um desempenho normal, que é algo esperado. E na verdade, isso é mais uma insegurança masculina. As mulheres nem esperam esse desempenho de super-homem na maioria das vezes, né? Isso é muito mais um desejo masculino. Ou nem querem, né? E isso às vezes acontece. Às vezes tem casais idosos que às vezes não estão tendo mais relação sexual e às vezes a esposa nem quer mais relação sexual, às vezes ela fica, já aconteceu várias vezes da esposa ficar braba que a gente tratou a disfunção erétil do marido e ele voltou a ter ereções, né? Então, e claro, isso varia de casal para casal e é importante o papel da mulher na consulta. Tá? Claro, a maioria dos pacientes eles vão sozinhos, tá? E até porque às vezes é um assunto difícil para eles se abrirem na frente de alguém, então às vezes eu acho que tanto sozinhos é mais fácil. Mas tem alguns casais que têm uma intimidade muito grande e a esposa participa e é legal, e ela acaba ajudando. E, assim, e quanto mais compreensivo, quanto melhor é a relação do casal, né, mais fácil é para esse homem progredir nos tratamentos da disfunção erétil, né? Às vezes eles querem tomar escondido da mulher, né? Porque às vezes eles se sentem, não, não quero que ela saiba que eu tomo algo para me ajudar na ereção. Eu sempre digo, olha, melhor é saber, né? Quanto mais entrosado vocês tiverem, até porque normalmente elas não dão bola que o marido use, que o homem use, elas gostam, né? De participar das decisões. E prótese peniana? Vamos lá, Otávio. Então, assim, o que acontece? A gente começa sempre pelo mais simples, que são os remédios via oral. Tá? A gente vai, às vezes, troca de remédio, escalona a dose, mas às vezes chega um ponto que ele não funciona. E aí a gente passa para as medicações injetáveis. Tá? São vasodilatadores que são injetados diretamente no corpo cavernoso. O paciente aplica. O próprio paciente aplica. Ele não vai no teu consultório, tu aplica e ele sabe. sabe. Que assim, hoje em dia tem vários tutoriais no YouTube que são bem interessantes. Eu normalmente no consultório eu mostro no tutorial, mostro como é que aplica e na maioria das vezes eles conseguem fazer em casa. E quem está te escutando já deve ter pensado, qual o tamanho dessa agulha? Ele é bem fininho, é uma agulhinha de insulina, tá? Bem delicada e é bem tranquilo, assim. E pode carregar no bolso, tipo um Viagra, para em algum momento... Ele é um pouquinho maior, é um estojinho, assim, mas é discreto. Mas consegue carregar, sim. E assim... Todos os pacientes, quando eu proponho, né, a maioria no início fica um pouco assustado, fica com medo da agulha, que nem tu falasse, Otávio. Mas do mesmo jeito que a maioria fica com medo da agulha, depois que eles aplicam a primeira vez, todos me dizem a mesma coisa. Henrique, foi tão fácil. Então, o resultado é bom porque ele é muito mais efetivo,
tá? Essas medicações são muito mais efetivas. Claro, elas têm um custo um pouco maior, né? E, né, toda vez que ele usa é uma nova medicação que ele vai ter que comprar, mas funcionam muito bem. E para aqueles pacientes que a medicação é via oral, medicação, né, tratamento de primeira linha, seja vacoterapia, seja as medicações via oral, pararam de funcionar, que as medicações injetáveis pararam de funcionar, existe a possibilidade da prótese peniana. Tá? A gente tem 2 tipos de prótese peniana. A gente tem a semirrígida, que é uma haste de liga metálica em volta de silicone. Tá? A gente coloca um parzinho dentro dos corpos cavernosos do pênis, né? E aquela liga metálica, o paciente consegue fazer o formato que ele quiser. Então, ele consegue dobrar o pênis como ele quiser. Né? O pênis fica maleável por causa daquela liga metálica. Então, quando ele quer ter uma relação sexual, ele levanta a haste peniana, coloca em posição de relação sexual. Quando ele não quer mais ter relação sexual, ele esconde o pênis junto da coxa. Claro que nessa semirrígida, o pênis nunca vai ficar flácido, ele sempre vai ficar comprido. Sim. Então, claro, ele não vai conseguir usar uma sunga na praia, ele vai ter que usar uma bermudinha um pouco mais folgada. Tá? E a imensa maioria das próteses penianas implantadas no Brasil são desse tipo, Otávio, tá? Principalmente por causa de custo. Já nos Estados Unidos, né, o panorama é diferente. Eles geralmente colocam as infláveis. Tá? As infláveis, né, o problema é o custo, mas elas têm uma vantagem que o pênis não fica sempre ereto. Eles têm um reservatório com líquido, esse paciente aperta uma válvula, o líquido sai do reservatório e vai para dentro da prótese propriamente dito e vai dar uma ereção para o paciente. E onde fica essa válvula? Fica na bolsa escrotal. Na bolsa escrotal. É um cliquezinho que ele vai dar e vai permitir que o líquido saia do reservatório. O reservatório normalmente fica na região pubiana. É só um toque, não precisa ficar bombeando. Não, ele dá um toque, o líquido vai ir para o reservatório que está dentro, né, do pênis e vai ter ereção. Sem estímulo sexual. A prótese, ele pode estar pensando em conta de matemática que vai ter ereção. Tá? Ele não... Então, assim, às vezes, assim... É estranho, né? Porque não depende, né? Não depende de... Uma coisa física. E a medicação injetável também. Não depende de... Não depende do estímulo. Não, porque aqueles remédios via oral, esse depende do estímulo. Sim. Se ele não tiver... Isso é até uma preocupação dos pacientes, né? Ah, doutor, eu tomei uma sildenafila e não rolou a relação sexual. Eu posso sair na rua? Não pode. Geralmente, se tu não ficar pensando, né, temas sexuais, tu não vai ter ereção nenhuma. Não te encosta muito nas pessoas. E aí, só vou complementar a prótese inflável. E aí, a prótese inflável, quando o paciente não quer mais ter relação, ele só fica comprimindo ela para baixo, o líquido vai voltar para o reservatório e o pênis vai ficar pequeno. E falasse agora, me ocorreu o seguinte, tadalafila, bom, seja qual for, teria alguma interação, né? Alguma coisa, vamos falar bem num termo bem, corta o efeito deles? Por exemplo, vamos lá. Assim, tomei uma caipirinha com uma tadala. Vai dar problema? Assim, a gente não recomenda que tome com excesso de álcool. Uhum. Não deve, tá? Porque vai, além dos riscos do álcool, vai piorar desempenho. Uhum. Tá? E também, se ele fizer uma refeição muito grande, vai diminuir a absorção intestinal. Então, isso aí também acontece. Então, no primeiro, enquanto tomar uma caipirinha e comer muito e depois sair... Não... Comer uma feijoada vai atrapalhar o desempenho, com certeza. Chegou a comentar em algum momento de algumas doenças que são contraindicações para o uso dessas medicações. E vemos que são muito frequentes em pacientes que têm impotência sexual, como cardiopatias, principalmente problemas cardíacos. Henrique, quais são os fatores de risco e de outras doenças que aumentam a chance de desenvolver impotência? Vamos lá, isso é importantíssimo, Roberto. Então, os fatores de risco que aumentam a chance de disfunção erétil são obesidade, são tabagismo, etilismo, tá? Níveis altos de colesterol, triglicerídeos. Tá? Então, os mesmos cuidados que o paciente tem que ter para ter um coração saudável são os mesmos cuidados que ele tem que ter para ter boa ereção. Então, muitas vezes eu uso isso no consultório para motivar o paciente a se cuidar. Então, e é um fato, tem estudo mostrando que se ele parar de fumar, se ele cessar o tabagismo, ele melhora em até 10% a ereção dele. Tem outros estudos, tem estudos que eles pegaram pacientes com obesidade mórbida, fizeram cirurgia de redução do estômago. Tá? Então, compararam pacientes com obesidade mórbida com pacientes magros. Tá? E fizeram cirurgia
de redução do estômago, cirurgia para obesidade, e viram que esses pacientes, ao emagrecerem, eles melhoravam o desempenho sexual deles. Então, isso nos permite dizer o quê? Não, se tu te cuidares, se tu parares de fumar, se tu emagreceres, né, tu vais melhorar a tua ereção. Claro que, né, daqui a pouco ele passou 50 anos tendo uma dieta péssima, sendo sedentário, né, tem que fazer atividade física também. Né, às vezes não vai ser aquele efeito tão quanto ele imagina, mas sempre vai ter um efeito. Tá? E assim, Otávio, é muito comum o paciente chegar e só querer a pílula mágica. Sim. Ou daqui a pouco ele acha assim, não, eu vou tomar hormônio, que é uma das causas da disfunção erétil, mas normalmente nem é a principal, né? E eu vou continuar bebendo, vou continuar comendo, sem fazer nada, e o doutor vai resolver meu problema sozinho. Eu digo para eles assim, a disfunção erétil é um problema que nós vamos resolver juntos. Tá? Então tem a minha parte, que é com as medicações, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, mas tu tem que querer melhorar também. Perfeito. Não tem iFood para resolver esse problema. Ele tem que participar, Otávio. Henrique, e tu tem alguma relação de disfunção erétil com tamanho do pênis? Não tem. Assim, até o que acontece, Otávio? Esse é outro tema que é super interessante. Tamanho de pênis, tá? Deixa eu aproveitar uma pausa, que está todo mundo prestando atenção, e agradecer aos nossos apoiadores. Né? Vai lá, Roberto. Pessoal, esse programa está tendo um grande sucesso e tudo isso se deve às pessoas que confiaram na gente desde o início. Por isso, hoje queremos agradecer ao laboratório Roger Pérez, que está há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos. Dessa forma, garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Para entrar em contato, ligue através do 53 3225 4488. Temos a parceria também da Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Em parceria com a XP, eles desenvolveram uma assessoria muito especial, que é o modelo Marco de atendimento, colocando o cliente sempre em primeiro lugar. Para maiores informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. Queremos agradecer também ao Dr. Jefferson Freitas, consultório odontológico. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, prótese e implantes dentários. Ele atua tanto na parte funcional como na parte estética. Para agendar sua consulta, marcar o seu horário, ligue para 53 999 830444. E também temos a parceria da Up Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Pelotas e região. Eles são especialistas em vendas e locações. A Up possui 2 unidades no centro aqui da cidade de Pelotas e uma loja muito bonita que fica no Parque Una, no prédio Una Makers. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 53 3307 0251 ou acesse uprealiza.com.br. E por fim, a clínica radiológica mais famosa da cidade é a ClinRad, referência em confiança e tecnologia. A ClinRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta segurança nos cuidados com a sua saúde. Ligue para 53 3225 2233 e agende seus exames. Se você também gostaria de ser um parceiro aqui do nosso podcast, ainda temos um pequeno espaço para conversarmos. Nós dependemos desse suporte porque esse projeto é um projeto sem fins lucrativos que tem a intenção de levar informações para as pessoas que estão nos assistindo. Por isso, contamos com a ajuda de você que tem interesse e quer ser nosso parceiro. Henrique, desculpa te interromper, mas é um ponto alto dessa conversa hoje e tínhamos que agradecer a quem está aqui nos ajudando. Otávio, por favor, refaça a pergunta para o tio Henrique. Henrique, fala para a gente. Tamanho do pênis tem relação com disfunção erétil? Não. Aquela história do grande bobalhão e pequeno brincalhão? Não tem. Tá? Primeiro vamos falar do que não tem relação tamanho com ereção. Tá? Segundo ponto que a gente tem que falar é o seguinte: tamanho não é documento, é aquele ditado popular e isto é uma verdade. A média de tamanho de pênis do brasileiro ereto são 13 centímetros. Aí pergunta, como é que se mede? De onde a onde? De onde a onde se mede? De onde que saem os 13 centímetros? Onde começa a medição? Exatamente, de onde saem os 13 centímetros. A gente coloca uma reguinha encostada no pubis, ali junto ao pubis, né, e vai... Pubis é esse ossinho que tem em cima. Embaixo ali na barriga. Empurra a gordurinha. Hã? Empurra a gordurinha. Empurra a gordurinha, exatamente, e vai medir
até a pontinha do pênis, isso por cima. Nunca medindo por baixo. Se medir por baixo, vai dar muito maior sempre. Tá? E o pênis ereto ou Ereto, flácido? Pênis ereto. Pênis ereto, tá? Em relação a tamanho, média são 13 centímetros. De novo, média. Vai ter pessoas com pênis muito maior e pessoas com pênis muito menor. Assim, ó, quando é que a gente considera que o tamanho do pênis pode atrapalhar, ou seja, está muito pequeno? Tá? Se o paciente tem pelo menos 5 centímetros do pênis ereto, é o suficiente. Tá? Às vezes o pessoal acha que é pouco. Não, é o suficiente por várias razões. Primeiro, com uns 5 centímetros, ele consegue depositar o esperma, né, dentro, né, da vagina, ali, né, no colo do útero. Vaginal. Exatamente. Com 5 centímetros. Ele consegue. Tá? Além disso, a inervação da vagina, as zonas erógenas, elas são nesses primeiros 5 centímetros, né, que se localizam principalmente. E boa parte do estímulo vai ser no clitóris, que nem é dentro, é na superfície ali da região genital. Então, o homem, para fins fisiológicos, ele não precisa mais que 5 centímetros ereto. Tá? Claro que tem alguns estudos que mostram que os pacientes têm essa questão deles quererem ter o pênis maior, eles ficarem felizes com o pênis. Mas isso aí é uma questão mais do homem, de autoestima do homem, do que uma questão prática no dia a dia. Se ele tiver mais que 5 centímetros, é o suficiente para ele ter uma boa relação sexual, para ele conseguir se reproduzir, sem problema nenhum. Mas a gente vai ter que a média do Brasil são 13 centímetros eretos. Henrique, falamos em comprimento, mas em diâmetro, em grossura do pênis, Exato. Isso interfere? Interfere, aí sim. Aí se tu tiveres um pênis um pouquinho mais largo, com um diâmetro maior, aí sim vai fazer um estímulo maior, né, ali da vagina e vai conseguir ter uma resposta excitatória melhor. Nós vemos que os homens, às vezes, têm muito mais vergonha do tamanho do seu pênis em espaços onde outros homens estão analisando, como o vestiário do jogo de futebol, do clube. Eles acabam tendo mais vergonha nessas situações do que durante a relação sexual. Por que isso acontece? Vamos lá. Porque exatamente porque a gente estava conversando agora, isso é uma questão muito mais masculina dos homens, né, de autoestima, de autoafirmação. De poder. Exatamente, do que realmente uma coisa prática que vai fazer tanta diferença na hora da relação sexual. Tá? E o tamanho do pênis flácido nem sempre quer dizer o tamanho do pênis ereto. Tem alguns homens que têm um pênis que ele estica bastante. Tá? Até tem um termo em inglês que é o grower, né? Que seria aquele pênis que ele tem um crescimento grande. E tem aquele outro pênis que ele flácido, ele já tem mais ou menos o mesmo tamanho que ele vai ter em ereção, que é chamado de shower. Exatamente isso. Shower e grower. É exatamente isso. E para quem não está satisfeito com o tamanho ou com o diâmetro do seu pênis, tem que se conformar ou existe alguma coisa que possa ser feita? Vamos lá. Em relação a comprimento, não tem o que fazer. Tá? Comprimento, tem que aceitar o comprimento que tem. Em alguns homens muito obesos, que tem muita gordura, que acaba embutindo o pênis, aí se pode fazer uma lipoaspiração na volta do pênis, mas é que aquele pênis já está lá, aquela haste peniana já está lá, ela só está, às vezes, embutida pela gordura. É possível ser feita uma lipoaspiração e vai expor mais a haste peniana. Então, emagrecer também aumenta. Vai resolver também. Tanto que vocês podem ver que, né, naqueles filmes pornográficos que eles querem colocar homens com pênis grandes, só vai ter magrinhos. Não, né? A maior parte dos atores vão ser bem magrinhos, até para o pênis ter uma aparência maior. Claro. Tá? Falamos do comprimento, que não tem muito o que fazer. Tem. Em relação ao diâmetro, agora, mais recentemente, nos últimos anos, tem algumas técnicas de preenchimento, né, que ainda estão engatinhando, mas já existe algo que começou a ser feito para aumentar o diâmetro do que é a harmonização peniana. Isso aí tem que ter muito cuidado. Não é qualquer um que pode fazer, tem que procurar um médico urologista, né, e que seja realmente, né, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Urologia. E também isso aí não é para o dia a dia. Isso vai ser uma exceção. Tá? Mas realmente agora começou a ter esses procedimentos, né? Já existem esses procedimentos para engrossamento peniano. Até saiu na mídia uns tempos atrás um rapaz que fez esse procedimento numa clínica de fundo de quintal. O material não era devidamente esterilizado, teve uma necrose.
Sim, tu imagina o risco, e necrosou. né? Isso é um procedimento de risco, tem que ser feito por pessoas habilitadas e não é para todo mundo. Então não é feijão com arroz, não é para, né, não é todo mundo que vai ter indicação de ter um engrossamento peniano. E uma dúvida que tu deve ouvir com frequência essa pergunta: se eu botar a prótese peniana, puxando o que conversamos antes, eu consigo aumentar o tamanho? Eu sempre escuto essa pergunta. Todos os pacientes que vão para colocar uma prótese dizem assim: doutor, eu quero colocar mais 5 centímetros. Não dá. Não dá porque a prótese ela é calculada de acordo com o tamanho do corpo cavernoso. Se eu colocar uma prótese maior que o corpo cavernoso, ela vai ter uma erosão, ela vai saltar fora. Aos pouquinhos ela vai fazendo uma isquemia da glande e ela perfura a glande. Então a gente não pode colocar maior do que o tamanho. E é um procedimento com algum grau de complicação? Tem, Otávio, é uma prótese, né? Uma prótese que tem riscos, né? Uma prótese que tu tá colocando num local onde, né, tem a uretra próxima, né? Tu tem uma urina ali perto. Claro. É uma prótese que ela desempenha uma função, né, uma função real, né, de movimentação, que é na hora da relação sexual. Então, é uma prótese muito mais exigida que, por exemplo, a prótese mamária. A prótese mamária, ela é colocada ali ela fica. Assim fica. Né? A prótese peniana, ela vai ser exigida, né, que ela tenha resistência, tenha elasticidade. Então, tem várias características que fazem com que seja muito mais exigida a prótese peniana que outras próteses. Tem seus poréns. A harmonização peniana também, isso eu não sei. Injetar ali... É um procedimento que não é feijão com arroz, não é para todo dia. Atualmente ainda é a exceção aquele paciente precisar disso. Henrique, falamos sobre tamanho, mas outra coisa que preocupa os homens é o formato do pênis. Tem homens que têm um pênis muito torto para um lado, para o outro, algumas situações que até impossibilitam uma relação sexual. Por que isso acontece? Vamos lá, Roberto. Tem aquele paciente que já nasce com o pênis curvo, tá? Que é o chamado pênis torto congênito. Tá? E esse, normalmente, ele é curvo para baixo, uma curvatura ventral. Ela é comumente associada com pênis grandes, o que acaba facilitando um pouco o tratamento. Tá? Se é uma curvatura pequena do pênis torto congênito, né, se deixa assim. Tá? Não se opera. Se é uma curvatura muito, muito pronunciada, que atrapalha na hora da relação sexual, aí sim, tem cirurgia para isso, pode ser corrigido. Ao longo da vida, vão surgindo, às vezes, curvaturas. Tem uma doença que se chama doença de Peyronie, tá? Que é uma doença mais comum entre diabéticos, tá? Que é uma calcificação que acontece no corpo cavernoso. Então, a gente tem que pensar no corpo cavernoso do pênis como um balãozinho, uma bexiguinha de festa. Uma esponja. Exatamente, que ele se enche de sangue e estica. Se um lado dele está com uma calcificação que não deixa esticar, ele vai dobrar para aquele lado que não deixa esticar. Tá? Então, a doença de Peyronie se caracteriza por esse nódulozinho endurecido na haste peniana e a curvatura do pênis. E aí, de novo, se forem curvaturas leves, deixa quieto. Consigo penetrar, consigo ter relação sexual, não mexe. Tá? A cirurgia só vai ter um papel naquele paciente que realmente não está conseguindo ter a sua relação sexual. Uma outra coisa que altera o formato do pênis... Só deixa eu falar mais uma coisa que eu me esqueci, que é o seguinte: pênis totalmente reto é difícil, porque eu tenho certeza que eu estou falando isso e vai ter gente em casa pensando, mas o meu pênis é um pouquinho dobradinho para a esquerda, um pouquinho dobradinho para a direita. Isso é normal, gente, tá? Pênis, né, que vai colocar a régua do lado e que vai acompanhar a régua, são muito poucos. A maioria tem algum certo grau de curvatura. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente falou de tamanho de pênis, e tem queixa do saco escrotal? Existem queixas? Existe, assim, Otávio, existem alguns pacientes que têm a implantação da bolsa escrotal que ela vai muito para cima. Sim. E às vezes atrapalha. De novo, isso é exceção, né? Sim. E aí sim, também tem uma cirurgia que dá para baixar um pouquinho essa implantação da bolsa escrotal e facilitar, mas é exceção também. Sim. Henrique, o mito que se tem é sobre o tipo de cueca que se utiliza e o formato do pênis. Daí vem aquela frase, vamos criar o bicho solto, vou usar só cueca samba canção. Influencia, pode entortar o pênis o tipo de cueca que se usa? Vamos lá, não vai entortar o pênis, mas eu tenho que concordar que a samba canção é melhor. Mas aí não é para o pênis, é para os testículos. A gente tem que lembrar que os nossos testículos eles estão na bolsa escrotal por uma razão. Tá? Os nossos testículos, na nossa vida, quando a gente está dentro, a gente é um feto, né? A gente está na vida embrionária, eles estão no retroperitônio. Tá? Ao longo da gestação, eles vão descendo os testículos
e no finalzinho da gestação eles vão migrar para a bolsa escrotal. Por que eles estão na bolsa escrotal? Porque para eles funcionarem perfeitamente, eles têm que estar 1 grau abaixo da temperatura corporal. Por isso que eles estão na bolsa escrotal. E é por isso também que a bolsa escrotal faz aquela movimentação dela se enrugar e se encolher quando o dia está frio e ela se relaxar e afastar os testículos para longe naquele dia de calor. Se a gente usa sempre aquela cueca apertadinha demais, a gente não consegue deixar o testículo estar na temperatura correta. Então, principalmente para as crianças, para os adolescentes, para aqueles homens que ainda não tiveram a prole definida, que ainda querem ter filhos, a samba canção realmente é uma melhor opção. Aquela cueca mais folgadinha deve ser usada. Em relação... E de noite, dormir sempre sem cueca. Noite, sempre sem cueca. E isso teria, não sei se é uma pergunta, eu achei até que tu ia perguntar isso, se usar cueca apertada no menino deixaria o pênis dele menor lá na frente? Não, não vai deixar menor. Não vai deixar menor. Mas lembrando que tanto em criança quanto em adulto, de noite não se deve dormir de cueca. Tá. Henrique, falando em formato de pênis, muitas pessoas reclamam que ficaram com o pênis torto e depois de um acidente durante uma relação, que é a fratura peniana. E aí, quando nós comentamos isso com os pacientes, dizem, doutor, mas como assim? Eu quebrei meu pinto? Como funciona essa doença? Tá. Boa pergunta, Roberto. É uma urgência que existe na urologia. Então, como é que funciona? Pode quebrar o pênis? Pode ter uma fratura? Pode. Normalmente essa fratura vai acontecer na relação sexual, normalmente naquele momento que ele está tentando penetrar e ele erra a penetração, né? Ou daqui a pouco a parceira está por cima, ela né, dobra muito e acaba dobrando o pênis e quebra, né? Corta ali na túnica albugínea do pênis. Tá? Quando acontece isso, a gente deve operar o paciente nas primeiras horas, tá? Esse paciente tem que ser levado ao centro cirúrgico, ele tem que ser anestesiado, a gente né, faz uma incisão ali no pênis, acha onde está a fratura e faz uma rafia, se costura ali onde quebrou, tá? Porque se a gente não fizer isso, né, a taxa de disfunção erétil aumenta muito, então por isso que nas primeiras horas tem que ser feito isso, se a gente perde aquele momento inicial, depois a gente não tem uma evolução tão boa. Uma outra urgência... Pós-operatório doloroso? Não, essa pergunta não, deve ser muito feia. Não, é bem tranquilo. Ele vai ficar aí de 45 a 60 dias sem ter relação sexual, mas o pós-operatório é tranquilo. Mas agora vem uma situação que essa é dolorosa. Uma outra urgência urológica é o priapismo. O que seria isso? Vamos lá. Isso é o contrário, né? Total contrário da disfunção erétil. Tá? É aquele paciente que tem uma ereção que não baixa. Tá? No início pode parecer muito bom, mas não é. Por vários motivos. Primeiro, porque começa a passar o tempo, aquela ereção começa a ficar dolorosa. O paciente começa a ter dor no pênis. Ele tem a sua relação, ele ejacula e o pênis não baixa. Tá? A gente tem uma recomendação, né? O paciente, o pênis não está baixando, vai lá, toma um banho gelado, tenta não pensar mais em nada que excite. Mas se passou de 4 horas ainda continua em ereção, tem que procurar o pronto-socorro. Tem que procurar atendimento médico, que aí tem algumas manobras que podem ser feitas, né, para baixar o priapismo. E qual o risco se ele não procurar? Se ele não procurar o risco, aquele sangue, que é um sangue, na maioria das vezes, né, a gente pode ter um priapismo de alto fluxo e de baixo fluxo, mas a maioria deles vai ser de baixo fluxo. Então, ou seja, vai ter um sangue venoso ali, realmente com baixo teor de oxigênio. Ele vai fazendo mal para o tecido erétil do pênis e depois ele pode cursar com disfunção erétil se ele ficar muito tempo em priapismo. Henrique, quais as situações que colocam o paciente em risco de ter um priapismo? Bom, uma situação muito, muito comum é o uso de cocaína. Tá? Essa é uma situação comum. Outra situação que pode acontecer são aqueles pacientes que têm anemia falciforme. Tá? Às vezes eles têm episódios, né, repetidos de priapismo. Essas são as causas mais comuns, mas tem outras causas medicamentosas. Eu vou voltar aqui, eu sou otorrino, né? Então eu sou leigo. Já haveria um risco de um abuso da tadalafila causar um... Essas medicações via oral é muito difícil que elas deem priapismo. Não é impossível. Porque tá? devem existir pacientes que abusam como de todo tipo de medicação, né? Tomam 2, 3. O risco maior desses abusos são mais para a parte cardiovascular mesmo. Tá, mas assim, pode acontecer. O priapismo ele passa a ser mais comum nos remédios injetáveis. Aí sim. Aí sim ele é mais comum. Henrique, e aqueles pacientes que acham que estão com a testosterona baixa, não vão no médico, começam a repor testosterona de forma inadvertida? Corre o risco de ficar impotente? Vamos gravar outro programa agora, só de testosterona. Vamos lá.
testosterona. De novo, a testosterona não é a substância mágica que vai resolver todos os problemas daquele homem. Isso aí a gente tem que ter em mente. Tá? A gente só deve fazer reposição quando? Naqueles homens que a testosterona está realmente baixa, ou seja, está abaixo de 300 e eles têm sintomas. Sim. Eles têm alteração de sono, eles têm perda de força muscular, eles têm baixa libido, eles têm irritabilidade. Isso tudo são sintomas que a testosterona baixa pode dar. Então, eu tenho que ter as duas situações. Eu tenho que ter testosterona abaixo de 300 e eu tenho que estar sintomático. E aí eu estou autorizado a repor testosterona naqueles homens que não estão mais pretendendo ter filhos. Eu nunca posso repor testosterona em homens que ainda querem ter filhos. Por quê? Porque o que acontece? A partir do momento que eu faço uma reposição de testosterona, tá? O nosso cérebro entende, olha, tá tudo ok, o nível tá ok, e é a partir do hipotálamo e depois da hipófise, né, que é liberado hormônios que vão estimular o testículo. Se a hipófise, né, a partir do estímulo cerebral, para de liberar LH e FSH, que são esses hormônios que vão estimular o testículo, esse testículo vai parar de produzir a testosterona endógena, a testosterona do testículo, e vai parar de produzir espermatozoide. E às vezes, se eu ficar muito tempo com esse eixo suprimido, às vezes esse testículo não volta mais a produzir espermatozoide. Então, isso eu atendo às vezes pacientes jovens no consultório que fizeram reposições de testosterona, na verdade fizeram uso abusivo de testosterona. Sim, a gente vê profissionais não médicos exatamente, fizeram uso abusivo de testosterona, e aí quando eles vão tentar ter filhos, às vezes eles não conseguem. Tá? Então, tem que ter todos esses fatores, e a testosterona não é aquela panaceia. Então, ele tem que se cuidar, ele tem que fazer dieta, ele tem que fazer atividade física, ele tem que cuidar dos níveis de colesterol e triglicerídeos, ele tem que cuidar da glicose. Então, é um cuidado geral da saúde do paciente. Mas, claro, muitos pacientes têm indicação de testosterona, de reposição de testosterona, e a gente vai levar eles para um range, né, para um intervalo normal. Nunca a gente vai fazer suprafisiológico, a gente vai fazer uma reposição em nível fisiológico. E tem pacientes que se beneficiam muito. Tá? Eu tenho vários pacientes em reposição de testosterona que preenchem esses critérios e estão muito felizes. Melhorou o sono, melhorou a disposição, melhorou o humor, melhorou a libido e a vida sexual. Tá? Mas assim, eu sempre gosto de deixar bem claro que tem as indicações. E a principal via de aplicação da testosterona é? Assim, Otávio, tem duas vias principais que se usa para repor testosterona. Os géis, né, na forma de gel, né, que ele é absorvido pela pele, né, o paciente passa o gelzinho normalmente no abdômen, nas coxas, né, e esse gel com testosterona ele é absorvido. Esse uso em gel parece que... Para os pacientes parece que é só um gelzinho, né? O gel tem algumas vantagens. A primeira vantagem do gel é que tu usa uma dose diária, ou seja, então tu consegue individualizar exatamente a dose do dia. Então, tu consegue titular aquela dose. Assim, então, às vezes é interessante isso. Tem outra vantagem do gel, que é se ele tem algum efeito colateral, algum problema e ele quer parar, ele parou, já no dia seguinte ele já não está mais com aquela testosterona, né? Então, o gel tem essas vantagens, mas tem alguns pacientes que não aceitam o gel, eles não têm paciência de todo dia passar o gel e esperar o gel ser absorvido. A gente tem a opção também dos injetáveis. Tá? Tem injetáveis de duração mais curta, que são as drogas mais antigas, e os injetáveis que duram vários meses, né, 3 meses em média, que são mais fáceis até do paciente aderir ao tratamento. A gente vê a banalização do uso dessas reposições, né, por não médicos, inclusive, né? Assim, a testosterona, a reposição de testosterona, quando mal indicada, ela faz mais mal do que bem. Inclusive, se eu não me engano, o Conselho Federal de Medicina andou enrijecendo agora um pouco. Ainda bem, é isso aí. Esse é um trabalho que tanto a Sociedade Brasileira de Urologia com outras sociedades também tem feito. Fazer, o endocrinologista. Exato, tem feito isso aí, e isso é um trabalho importantíssimo da gente ter esse cuidado com os pacientes. E é uma batalha muito mais de cultura, de convencer os pacientes, do que de acesso às medicações, porque tem importado, se compra na internet com uma grande facilidade, e muita medicação fabricada em laboratório de fundo de quintal, que além dos riscos do que está sendo administrado pela própria substância, tem os riscos da fabricação daquilo. Né? É uma coisa muito curiosa, que as pessoas
principalmente os homens, vão comprar um carro, eles sabem todos os itens de segurança, sabem tudo, mas se injeta testosterona que vem de qualquer local que não tem nem então, ideia. assim, é importante a pessoa saber com quem está consultando. Por exemplo, quer saber quem é o Henrique? Entra no site da Sociedade Brasileira de Urologia, vai ver que o Henrique é titular da Sociedade Brasileira de Urologia, vai saber que, né, que tem, né, tá habilitado a fazer o tratamento dele. Excelente, Henrique. E falamos sobre impotência, perda de libido, porém nós temos o outro espectro da disfunção sexual, que é a ejaculação precoce. Conte mais sobre isso. É um assunto rápido, né, Roberto? Então, para encerrar. É um assunto rápido para encerrar. Não, assim, então o que eu sempre digo para os pacientes assim, ó, a ejaculação está muito ligada à ansiedade, tá? Então é muito comum aquele paciente que é ansioso, ele ter ejaculação precoce, tá? E assim, e aquela mulher muito desejada, aquela idealizada, né? Às vezes é naquela mulher mesmo que o paciente vai ejacular rápido, porque ele quer ir fantástico, ele quer arrasar e ele está com o coração saindo pela boca. E aí, às vezes, é naquele momento que ele vai ter ejaculação rápida. Tá? Então, isso às vezes eu escuto no consultório. Olha, com determinada parceira eu vou super bem, mas quando é com a fulana que eu quero ir super bem, que eu gosto, eu acabo, né, eu penetro e ejaculo. Tá? Então, tem muito a ver com a ansiedade. No início é só ansiedade, mas às vezes vai passando o tempo e ele se acostuma com aquela maneira. Eu digo isso também para os pacientes, olha, a gente começa a falar de um jeito, a gente caminha de um jeito e a gente se acostuma com aquilo. E a gente aprende a fazer sexo de uma maneira, a gente aprende a demorar um determinado tempo. Então, por isso que a ejaculação precoce ela é uma coisa muito comum entre os jovens. Ao contrário da disfunção erétil, que ela é comum lá nos mais idosos, a ejaculação precoce ela é mais comum entre os jovens. A grande maioria dos pacientes, com o passar da idade, com o maior número de relações sexuais, né, mais tempo com a parceira, a ejaculação precoce vai passar para a maioria dos homens, fazendo algum tipo de tratamento ou não. Mas para alguns não passa nunca, né? E ele tem sempre essa ejaculação precoce. E, de novo, o tempo, a gente aboliu o tempo. Então, a gente não conta mais que tem que ficar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos ou 30 minutos. Tem que ser o tempo suficiente para aquele casal ficar satisfeito. Tá? Levando em conta o bom senso, né? Então, levando em conta o bom senso. Muito da ejaculação... Desculpa te interromper. Fala, mas muito da ejaculação precoce é treino, é isso que está dizendo. Esse é um dos tratamentos, exatamente. Então, assim, o que a gente tem de tratamento para ejaculação precoce? Primeira coisa que a gente tem é terapia. O paciente eu encaminho, né, para o psicólogo, para o psiquiatra, e para o paciente tentar melhorar a sua ansiedade. Esse é uma das linhas de tratamento e talvez a mais importante. Tá? Além disso, o que mais que eu posso fazer por esse paciente? A gente dá a dica assim, olha, tu tem que aprender quando é que é aquele momento que tu vai ejacular. Para a relação, troca de posição, né, usa de outros artifícios para continuar na relação sexual, dá um tempo para a penetração. E daqui a pouco tu retoma. Tá? É o treinamento. Tá? E a gente tem uma terceira linha de tratamento que é o medicamentoso, que funciona também super bem. A gente tem remédios muito bons para a ejaculação precoce. Tá? O principal remédio que a gente tem para ejaculação precoce hoje em dia é a paroxetina. Tá? Ele muda o limiar excitatório. Tá? Fica mais difícil desse paciente se excitar, dele chegar ao clímax, e com isso ele consegue ter relações sexuais melhores. Fica mais difícil. Fica mais difícil de ter o Demora orgasmo. mais para chegar. E às vezes até o paciente diz assim, olha, eu fiquei com o orgasmo um pouquinho mais abafado. E todos os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né, que a gente vai ter paroxetina, fluoxetina, eles vão mexer com o orgasmo e vão mexer com esse limiar, com esse tempo que o paciente vai demorar para ejacular. Mas de todos eles dessa classe, o melhor é a paroxetina. Ela tem um tempo, né? Não é tomei o primeiro comprimido de paroxetina que eu vou estar ótimo. Então, a gente vai esperando algumas semanas até atingir o resultado. Às vezes a gente tem que subir a dose, baixar a dose, porque às vezes, não, tô ok, a gente mantém. Não, ainda não está no ponto, a gente sobe um pouquinho. E às vezes acontece o contrário. Olha, Henrique, trancou demais. A gente diminui a dose. Mais recentemente, Otávio, agora entrou no mercado brasileiro, tá, uma nova medicação que é para uso esporádico. Que é a dapoxetina. Tá?
A dapaoxetina eu tomo 2 horas antes. Para ejaculação precoce. Eu tomo 2 horas antes da relação sexual e ela vai retardar a minha ejaculação. O grande problema da dapaoxetina é a náusea que ela dá. Ela dá bastante. Tanto que a gente até dá uma dica para os pacientes. Quando tá sentindo aquela náusea, tu já pode ter relação sexual que ela tá funcionando. Henrique, aquela dica que se escuta muito entre os homens, não, para evitar ejaculação precoce, faz uma masturbação antes de ter a relação, isso ajuda, atrapalha. Ou treinar com a masturbação, né? Assim, às vezes a masturbação é um problema. Homens que se masturbam, né, muito, ou ficaram muito tempo, né, sem parceira, estão só com a masturbação, às vezes quando ele volta a ter relação sexual, ele tem uma ejaculação mais rápida por causa disso, porque na masturbação ele vai mais rápido, ele quer estimular de uma vez e chega ao orgasmo. Ele quer o final. Isso é uma situação, mas também tem a situação que ele tem uma ejaculação antes, claro que a segunda ejaculação dele vai ser mais demorada. Henrique, nós vemos muitos homens comentando que hoje em dia o acesso à pornografia é muito fácil. O pessoal tem no celular, tem na televisão, em tudo que é local. Grupo do WhatsApp. Grupo de WhatsApp, exatamente. Tem sempre um videozinho de sacanagem. E nós vemos que as pessoas vão se acostumando a ver uma coisa que é cinematográfica, que não está conectada com a realidade e começam a achar as relações sexuais do mundo real sem graça. Isso acontece no consultório? Acontece, Roberto. Assim, ó, isso assim, é o que o Otávio falou, as pessoas estão se exigindo desempenhos alta performance, high performance. E às vezes, além de alta performance, coisas inatingíveis, né? Então, isso um pouco vem das redes sociais, né? A gente, né, das redes sociais, desse acesso às vezes a informações que não são de tão boa qualidade. Então, é uma coisa inatingível. Aquilo ali, até porque aquela relação sexual do filme pornográfico é uma relação encenada. Aquilo ali nem está acontecendo naquela dinâmica que eles estão mostrando no filme. Então, a gente procura explicar para o paciente que aquilo não é, normalmente, na maioria das vezes, não vai ser atingível. A gente tem que tentar ter metas reais. Isso a gente tem. Na sexualidade, na parte da ereção, na parte da ejaculação, às vezes a gente tem que trazer o paciente para a realidade. Temos que ter metas reais. Com metas reais a gente consegue trabalhar e evoluir. Eu acho que para o pessoal mais jovem, né? Isso pode ser conversa de velho, né? Que está ficando velho, mas acho que o pessoal mais jovem é muita pressão. É rede social, esse acesso. A gente também tem acesso, mas a gente já tem um filtro. A gente nasceu sem o acesso. Não, e o que acontece? Né? Para o jovem, às vezes, isso pesa mais. A gente vai ficando mais velho, a gente vê como a vida é. Exatamente. E a gente vai adquirindo um filtro para isso aí, né? Então, o cara... Eu até associaria aqui como leigo no assunto, tu falou muito da ansiedade na ejaculação precoce, eu pensaria na ansiedade como uma causa de broxar mesmo, né? De disfunção. É de disfunção. Acontece. Na minha cabeça, né? Mas é isso. Tá? Acontece, é só uma colocação. Exato, acontece. Na hora da ansiedade, muitas vezes o paciente não tem ereção. Por quê? Porque aquela idealização. Tem aquela descarga de adrenalina e aquela descarga de adrenalina impede a ereção. Henrique, para quem se identificou com algum ponto do que nós conversamos, ejaculação precoce, disfunção, perda de libido, alguma alteração anatômica do seu pênis, o que essa pessoa pode fazer? Onde ela te encontra para conversar sobre isso? Muito bem, pessoal. Eu atendo na Clínica Isaacson, em Pelotas, Rua Anchieta, 2675, telefone 3222-2030. Vocês me encontram também no Instagram, Henrique Isaacson. Estou à disposição para todos que quiserem agendar um horário e marcar a sua consulta. Henrique, então, por favor, deixe uma mensagem para a nossa audiência. Isso aí, pessoal. Então, a vida sexual tem que ser uma coisa prazerosa. E a gente tem que procurar ter ela com qualidade. A vida sexual, ela faz parte da vida. E a gente tem que procurar ter ela. E hoje em dia a gente tem muito recurso, não só remédios, mas tratamentos de uma maneira geral que vão poder ajudar vocês a ter uma boa vida sexual. Otávio, muito obrigado pela parceria aqui na mesa. Foi uma honra estarmos juntos mais uma vez. Agradeço o carinho de vocês pelo convite. E é uma honra, eu estou aqui hoje no lugar do Henrique. Estou com medo de perder meu lugar com vocês dois nessa mesa. Tá louco. Esperamos que o Otávio volte sempre. Vai voltar, temos um assunto, conversamos com ele sobre um assunto muito importante. Fique atento que logo vem episódio sobre alguns pontos da otorrinolaringologia
que todos têm curiosidade. Henrique, muito obrigado por essa excelente participação. Eu tenho certeza que essa nossa conversa ajudou e vai ajudar muitas pessoas. Muitos homens que te escutaram aqui não têm coragem de compartilhar, talvez criem esperança, descubram através da nossa conversa que a vida pode ser melhor e que talvez aquilo que eles acharam que tô tolerando, tô aceitando, esteja com uma disfunção muito grave na sua vida sexual, no seu dia a dia. Pessoal, com essa mensagem desses grandes colegas, eu quero lembrar todos vocês que eu e o Otávio somos médicos experientes, mas aqui estamos executando o seu papel. Por isso fizemos algumas perguntas coloquiais, utilizamos termos do dia a dia, termos bem informais, porque eu tenho certeza que você gostaria de fazer essa pergunta para o Dr. Henrique, caso estivesse aqui. Aproveite, envie esse vídeo no grupo de WhatsApp, envie para todos, no grupo da firma, no grupo de colegas, por mais que todos os seus amigos, aqueles homens, contem vantagem, digam que estão super bem, como o Dr. Henrique falou, sempre tem alguém que está passando por dificuldade e precisa de ajuda. Toda terça-feira, às 19 horas, estamos aqui com mais um novo episódio. Temos uma novidade, também estamos no canal TVC da cidade de Pelotas, fica no canal 14 da NET. Vai ao ar aos sábados às 15 horas. Portanto, contamos com sua audiência em todas as mídias. Uma boa noite, muito obrigado.